Prepare-se para uma história que vai tocar profundamente seu coração. Em Uma Escolha Impossível, você acompanhará Ana, uma mulher que enfrenta uma das decisões mais devastadoras que a vida pode impor, escolher entre salvar seu filho ou o homem que trouxe de volta a luz em sua vida. Uma jornada repleta de amor, sacrifício e superação, onde cada escolha tem consequências irreversíveis. À medida que você mergulha nesta narrativa emocionante, será impossível não se perguntar como você agiria diante de uma escolha tão cruel. Enquanto Ana enfrenta seus maiores medos, você verá como a vida pode mudar em um instante, desafiando tudo o que conhecemos sobre o amor e a dor. Esta é uma história sobre perda, mas também sobre encontrar forças quando tudo parece perdido. Ana acordava todos os dias com o mesmo som, o riso suave de Gabriel vindo da sala. Ele era sua razão de viver, seu maior presente, e, ao mesmo tempo, sua maior preocupação. Criar um filho sozinha nunca foi fácil, mas ela sempre encontrou forças em lugares que nem sabia que existiam. Morando em uma casa simples no interior de Minas Gerais, a vida de Ana girava em torno de seu filho. O amor entre eles era profundo, uma conexão inquebrável que ia além de palavras. Gabriel, com seus olhos brilhantes e curiosidade sem fim, era o centro do mundo dela, e cada passo que ele dava era uma pequena vitória, uma nova esperança de dias melhores. Ana nunca foi do tipo de se lamentar. Ela enfrentava os desafios com coragem, e o sorriso de Gabriel sempre iluminava até os dias mais sombrios. Desde que seu pai os deixou, ela sabia que precisaria ser forte por ambos. Cada dificuldade enfrentada moldava o relacionamento deles, tornando-o mais forte e íntimo. Gabriel também entendia o sacrifício de sua mãe, ainda que sua inocência infantil o protegesse do peso real da responsabilidade. Os momentos simples, como as noites lendo histórias juntos, eram o que mantinham Ana firme. Ela sabia que, independentemente de tudo, Gabriel estava ali com ela, e isso era tudo o que importava. No entanto, apesar da harmonia entre mãe e filho, Ana sentia falta de algo. Por mais que ela fosse grata por ter Gabriel ao seu lado, havia um vazio em seu coração, uma necessidade de carinho e amor que só um parceiro poderia preencher. Foi quando Ricardo apareceu. Um homem gentil, carismático, que, aos poucos, conquistou não apenas o coração de Ana, mas também o de Gabriel. Ele trouxe para a vida deles a promessa de uma nova família, algo que Ana nunca pensou que poderia ter novamente. Contudo, ela não sabia que essa felicidade seria testada de uma forma inimaginável. Ana não procurava por amor, mas o destino tinha outros planos. Ela conheceu Ricardo em um dia comum, enquanto fazia compras no mercado da cidade. O charme discreto e o sorriso aberto de Ricardo fizeram com que ele se destacasse de imediato. Era o tipo de homem que parecia carregar uma aura de tranquilidade, algo que Ana sentiu falta por tanto tempo. Sem pressa, ele começou a fazer parte da vida dela e de Gabriel, sempre com uma gentileza que se destacava em suas ações. Os gestos dele eram simples, mas carregavam um significado profundo. Uma flor deixada de surpresa no portão, um jantar planejado com carinho, ou uma tarde de brincadeiras com Gabriel, tudo indicava que Ricardo estava pronto para preencher o espaço que faltava na vida de Ana. Com o tempo, o relacionamento entre Ana e Ricardo floresceu, e ela percebeu o quanto seu coração se abria para ele. Ela, que havia se fechado para o amor após o abandono do pai de Gabriel, agora se via apaixonada novamente. Ricardo não apenas a tratava com respeito, mas também mostrava um carinho genuíno por Gabriel. Ele se tornou uma figura paternal na vida do menino,
o que tocou Ana profundamente. A presença de Ricardo era como um sopro de alívio em meio à tempestade. Com ele, Ana começava a acreditar que poderia haver uma segunda chance, que a vida ainda tinha muito a oferecer, apesar das cicatrizes do passado. Entretanto, no fundo, Ana temia que essa felicidade pudesse ser passageira. A vida já a havia testado tantas vezes que, mesmo nos momentos mais felizes, ela se sentia inquieta. O passado parecia sempre à espreita, pronto para lançar uma sombra sobre o presente. Mas, por enquanto, Ana permitiu-se acreditar. Afinal, Ricardo tinha trazido luz e amor para sua vida novamente, e, por mais que temesse o futuro, ela estava disposta a lutar por aquela nova chance de ser feliz. Mal sabia ela que essa felicidade seria ameaçada de uma forma que ela nunca imaginou possível. Mesmo com a felicidade crescente em sua vida, Ana sabia que o passado nunca realmente a deixava em paz. Havia noites em que ela acordava sobressaltada, o coração acelerado, lembranças de tempos difíceis surgindo em sua mente. Gabriel nunca soube o quanto sua mãe havia sofrido quando seu pai os abandonou. As longas noites de choro silencioso, os dias de luta para garantir o mínimo para o filho, e as dúvidas constantes sobre sua própria capacidade de ser mãe. Ana tinha superado essas batalhas, mas as cicatrizes emocionais ainda estavam lá, profundas e dolorosas. E, às vezes, essas feridas ameaçavam se abrir novamente. Ricardo, por mais perfeito que parecesse, também trazia seu próprio passado consigo. Ele nunca foi muito de falar sobre sua vida antes de conhecer Ana, o que, no início, não a incomodou. Ela estava tão envolvida no presente que preferiu não fazer muitas perguntas. Mas com o passar do tempo, pequenas coisas começaram a surgir. Telefonemas misteriosos, silêncios longos quando o assunto sobre seu trabalho era mencionado, e aquela sombra que passava pelos olhos de Ricardo quando algo o incomodava. Ana percebia, mas preferia acreditar que eram apenas resquícios de uma vida que ele, como ela, tentava deixar para trás. Contudo, uma parte dela sabia que aquilo poderia se tornar um problema maior no futuro. Essas inseguranças e medos começaram a se infiltrar no cotidiano de Ana. Ela lutava para manter a fachada de normalidade, mas, dentro de si, algo parecia estar prestes a desmoronar. Ana sabia que Ricardo não era o tipo de homem que mentiria ou trairia sua confiança, mas a experiência com o pai de Gabriel a tornava cética e sempre alerta. Ela não conseguia evitar os pensamentos de que, talvez, a felicidade que finalmente estava experimentando fosse temporária. Essa tensão silenciosa crescia dentro dela, ameaçando tirar o brilho dos momentos com Gabriel e Ricardo. O passado estava prestes a fazer sua presença ser sentida, de uma maneira que Ana jamais poderia imaginar. Era um dia como qualquer outro. O sol brilhava forte no céu, e Ana estava animada para um passeio de fim de semana com Gabriel e Ricardo. Eles decidiram ir até uma cachoeira próxima, um lugar tranquilo que sempre lhes trazia paz. Gabriel estava especialmente ansioso, com seus 10 anos cheios de energia, sempre curioso para explorar a natureza. Ricardo, por sua vez, estava ao volante, sempre atento à estrada, e Ana, no banco do passageiro, observava a alegria de seu filho refletida no retrovisor. Tudo parecia em perfeita harmonia, como se os últimos meses tivessem sido uma nova chance de felicidade. Mas em questão de segundos, essa sensação de tranquilidade foi despedaçada. Na curva de uma estrada estreita e sinuosa, um carro desgovernado surgiu à frente deles, em alta velocidade.
Ricardo tentou desviar, mas o impacto foi inevitável. O som ensurdecedor da colisão foi seguido por um silêncio agonizante. Quando Ana recobrou os sentidos, sentiu o cheiro de gasolina e ouviu o estalar do metal amassado. Sua cabeça doía, e seus ouvidos zumbiam, mas a realidade do que havia acontecido logo a atingiu com força. Gabriel estava inconsciente no banco de trás, preso no cinto de segurança. Ricardo, ao seu lado, parecia gravemente ferido, com o rosto pálido e ensanguentado. Ana, ainda atordoada, tentou mover-se, mas sentiu seu corpo pesado e dolorido. O pânico tomou conta. Ana sabia que o tempo era seu maior inimigo. Ela precisava tomar uma decisão rápida, salvar Gabriel, seu filho amado, ou Ricardo, o homem que havia trazido nova vida ao seu coração. O choque de ter que fazer essa escolha era insuportável. Ela gritava por ajuda, mas a estrada estava deserta, e o som de sua voz se perdia na imensidão do lugar. O desespero tomava conta de cada fibra de seu ser, enquanto seu coração batia descontroladamente. Era uma escolha impossível, cruel, que a vida lhe impunha naquele instante. Cada segundo parecia uma eternidade, e Ana sabia que qualquer decisão mudaria sua vida para sempre. Naquele momento, o tempo parecia parar. Ana se viu paralisada, como se sua mente não pudesse processar a gravidade da situação à sua frente. O relógio da vida continuava a correr, mas para ela, tudo estava em câmera lenta. Cada respiração que tomava era um esforço imenso, cada batida do coração ecoava em seus ouvidos como um tambor distante. Gabriel estava imóvel no banco de trás, seu pequeno corpo frágil preso, e Ricardo, ao lado dela, mal respirava. O amor de sua vida e a vida que ela trouxe ao mundo estavam diante dela, dependentes de uma decisão que parecia impossível de tomar. Era como se o universo houvesse colocado um peso esmagador sobre seus ombros, e qualquer movimento poderia quebrá-la. As lembranças começaram a invadir sua mente. O nascimento de Gabriel, seus primeiros passos, as noites em claro em que o ninava quando ele tinha febre. Ao mesmo tempo, cenas de momentos com Ricardo surgiam, e as primeiras vezes que ele a fez rir depois de tanto tempo, as promessas sussurradas de que ele sempre estaria ao seu lado, cuidando dela e de seu filho. Tudo que eles haviam construído juntos parecia prestes a ruir. As memórias, uma vez doces, agora eram facas afiadas que cortavam seu coração. Como escolher entre a razão de sua existência e o homem que trouxe esperança de volta à sua vida? Era uma escolha que ninguém deveria ter que fazer, mas ali estava ela, sozinha na estrada, sem tempo, sem ajuda. Ana sentiu uma pressão insuportável no peito. O desespero crescia, e as lágrimas escorriam por seu rosto sem controle. Ela olhou para Gabriel, depois para Ricardo, e percebeu que não podia se dar ao luxo de hesitar. A mente de Ana gritava, buscando uma resposta que talvez nunca viesse. Seu corpo tremia, e seus pensamentos se embaralhavam. Mas, ao fundo, uma certeza cruel a empurrava para frente, ela precisava escolher, mesmo que isso a destruísse para sempre. Com as mãos trêmulas, Ana tentou agir, sabendo que, não importasse o que fizesse, o peso dessa decisão a assombraria pelo resto de sua vida. Ana estava à beira do abismo emocional. Enquanto o caos à sua volta crescia, dentro dela travava-se uma guerra silenciosa. Cada fibra de seu ser gritava em direções opostas, seu instinto materno implorando para salvar Gabriel, enquanto o amor por Ricardo a puxava para outro lado.
Nunca em sua vida ela se sentirá tão dividida, e a dor dessa divisão era algo que ela jamais poderia ter imaginado. A respiração de Ricardo tornava-se cada vez mais fraca, e o rosto pálido de Gabriel a deixava desesperada. A necessidade de agir aumentava, mas suas mãos permaneciam presas, congeladas pela incerteza e pelo medo do que estava por vir. Dentro de sua mente, Ana revivia todas as decisões que tomou na vida. O momento em que decidiu criar Gabriel sozinha, o sacrifício que fez ao abandonar seus próprios sonhos para garantir que ele tivesse uma vida digna, e agora, a construção de um amor que prometia ser seu porto seguro. Por que o destino a estava obrigando a sacrificar algo tão precioso novamente? Sua mente lhe dizia que a resposta estava na razão, mas seu coração não conseguia aceitar o preço a ser pago. Cada escolha carregava um peso emocional insuportável. A dor física do acidente parecia menor comparada ao turbilhão emocional que a envolvia. Enquanto seu corpo tremia, uma voz interna começava a emergir. Era uma mistura de instinto e sobrevivência. Não havia solução certa, não havia decisão perfeita, e isso a consumia. O que era mais justo? O que era mais cruel? A escolha estava diante dela, e, apesar de todas as suas reflexões, Ana sabia que, no fundo, era impossível prever o que o futuro traria após essa escolha. A única certeza era que, de qualquer forma, ela sairia despedaçada. O tempo corria contra ela, e a decisão que ela jamais quis tomar se aproximava. Era o confronto de sua vida, coração contra a razão, mãe contra a mulher. Enquanto Ana tentava lidar com a dor esmagadora da escolha à sua frente, fragmentos do passado de Ricardo começaram a invadir sua mente, como se finalmente estivessem exigindo atenção. Desde o início, havia algo misterioso sobre ele, algo que ela nunca conseguiu desvendar completamente. Ricardo nunca gostava de falar sobre sua vida antes de conhecê-la, e Ana, com o tempo, aceitou essa barreira, acreditando que todos têm o direito de manter certas partes de si em segredo. Mas agora, naquela situação desesperadora, ela não conseguia evitar que as dúvidas começassem a surgir. Havia momentos em que Ricardo parecia distante, como se estivesse preso a algo além do presente. Ana se lembrava de uma conversa em particular, na qual ele confessou ter tomado decisões no passado que ainda o assombravam. Ele não entrou em detalhes, mas suas palavras deixaram uma sombra no ar. Ana, por amor, preferiu não insistir. No entanto, agora, com ele à beira da morte, ela se perguntava se essas decisões, esses segredos não resolvidos, poderiam ter alguma relação com o destino cruel que estava se desenrolando diante dela. Quem era Ricardo, realmente? E, mais importante, o que ele escondia que poderia mudar tudo? Em meio ao pânico, essas perguntas a assombravam. O coração de Ana batia com força, e ela sentia que a resposta para o que devia fazer poderia estar no que não sabia sobre Ricardo. Talvez, se ela tivesse insistido mais, se tivesse conhecido todas as partes dele, a escolha que agora dilacerava seria diferente. Mas a vida não lhe dava tempo para especulações. Ricardo continuava ali, vulnerável, enquanto Gabriel permanecia inconsciente, preso no banco de trás. O passado que Ricardo tentou enterrar estava prestes a ser desenterrado pelas circunstâncias mais brutais possíveis. Ana sabia que, de uma forma ou de outra, aquela escolha revelaria o verdadeiro Ricardo, o homem que ela pensava conhecer, mas que agora parecia um estranho. Ana sabia que, no fundo, Gabriel sempre foi um menino especial,
com uma sensibilidade que transcendia sua idade. Em muitas noites, eles conversavam sobre a vida, o futuro e os sonhos que Gabriel alimentava em seu coração. Ele sempre dizia que queria fazer o bem, ajudar as pessoas, e que entendia que sua mãe também precisava de felicidade além dele. Ele era um menino doce, e suas palavras frequentemente mostravam uma maturidade que surpreendia Ana. Lembranças dessas conversas passavam pela mente de Ana agora, enquanto ela olhava para o corpo inerte de Gabriel no banco de trás, como se aquelas palavras pudessem de alguma forma guiá-la na decisão que deveria tomar. Havia uma noite em particular que voltava com força à sua memória. Gabriel, deitado ao seu lado, falou sobre o que significava amar de verdade. Ele disse que o amor, para ele, era querer que as pessoas que amamos fossem felizes, mesmo que isso significasse sacrifícios. Mamãe, você sempre me faz feliz, ele disse, mas eu também quero que você seja feliz. Quero que você sorria mais, como quando o Ricardo está com a gente. Essas palavras, na época, pareceram inocentes, mas agora, em meio à tragédia que enfrentava, elas adquiriram um novo peso. Seria possível que Gabriel, mesmo jovem, já tivesse preparado Ana para esse momento, com uma sabedoria que ela jamais havia percebido? Ana sentiu o coração apertado ao lembrar do que Gabriel havia dito. Ele sempre teve uma capacidade de enxergar além do imediato, de entender o que era importante. Talvez ele soubesse, de alguma forma inexplicável, que esse dia chegaria. E agora, ela estava ali, tendo que escolher entre ele e o homem que trouxe de volta o brilho em seus olhos. Ana se perguntava o que Gabriel teria dito se pudesse falar com ela naquele momento. Será que ele teria pedido para ela se salvar ou salvar Ricardo? Ou será que ele, com a generosidade de sempre, teria pedido para que sua mãe seguisse o que seu coração achasse mais justo? Essa incerteza consumia, enquanto o tempo continuava implacável. O momento que Ana tanto temia finalmente chegou. A realidade fria e implacável se instalou ao seu redor, e não havia mais tempo para hesitação. Ela precisava agir. A dor no peito de ter que escolher entre Gabriel, seu filho, e Ricardo, o homem que trouxe de volta a luz em sua vida, era sufocante. As lembranças dos dois invadiam sua mente, uma confusão de imagens e emoções que a deixavam à beira do desespero. O olhar calmo de Gabriel em suas memórias, sempre compreensivo, sempre tão maduro para pouca idade, a tocava profundamente. Mas, ao mesmo tempo, o amor e o apoio de Ricardo, o homem que havia ajudado a curar seu coração, pesavam na balança de sua decisão. Os segundos pareciam durar uma eternidade, enquanto o barulho ao redor se tornava um ruído distante. Sua visão se alternava entre os dois, como se buscasse uma resposta impossível de encontrar. Cada um deles tinha um pedaço de sua alma, e escolher salvar um seria, de certa forma, perder o outro para sempre. Ela sentia que o universo estava sendo cruel demais ao colocá-la naquela posição. Quem ela deveria salvar? A vida que ela deu ao mundo ou o homem que restaurou a sua? Havia uma escolha certa, ou qualquer decisão seria igualmente devastadora? Com o coração despedaçado e lágrimas escorrendo por seu rosto, Ana tomou sua decisão. Não havia tempo para reflexões filosóficas ou para buscar justiça. Ela agiu por instinto, movida por um impulso de sobrevivência emocional que ela mesma não conseguia entender completamente. Ela sabia, no fundo, que, independentemente de sua escolha, a culpa a assombraria pelo resto de sua vida. Mas naquele momento,
ela fez o que parecia ser o único caminho possível. Suas mãos se moveram com uma determinação que não refletia a dor dentro dela, e a decisão, que tanto evitou, finalmente foi tomada. O silêncio após a decisão foi ensurdecedor. Ana não conseguia ouvir nada além do som de sua própria respiração acelerada, o coração batendo forte em seu peito. Ela havia feito o impossível, e agora não havia mais volta. Quando finalmente conseguiu mover o corpo entorpecido, percebeu que suas mãos tremiam sem controle, como se seu corpo, ainda em choque, tentasse compreender o que acabará de acontecer. As consequências de sua escolha começaram a se manifestar lentamente, como uma onda de realidade que a atingia com força. Tudo ao seu redor parecia irreal, como se estivesse vivendo um pesadelo do qual não podia acordar. Ricardo, o homem que ela havia amado tão intensamente, permanecia imóvel. Seu rosto, antes cheio de vida e promessas de um futuro, agora estava pálido e distante. Ana tentou afastar as emoções que a inundavam, mas a culpa já estava arraigada profundamente em seu coração. Ela havia escolhido salvar Gabriel, seu filho, sua razão de viver. Mas isso significava perder Ricardo para sempre. Mesmo sabendo que havia agido de acordo com seu instinto de mãe, a dor da perda a atravessava como uma faca afiada. Era impossível imaginar a vida sem ele, mas naquele momento, ela tinha que se concentrar em Gabriel, que, por sua decisão, ainda tinha uma chance de viver. Os momentos que se seguiram ao acidente foram um borrão de caos. A ajuda finalmente chegou, e Ana foi levada junto com Gabriel ao hospital, onde ele foi imediatamente atendido. Seu corpo estava machucado, mas seu coração estava inteiro. Ela havia salvado seu filho, mas agora teria que viver com o peso da decisão que tomou. O rosto de Ricardo permanecia em sua mente, e ela sabia que, por mais que tentasse seguir em frente, as consequências de sua escolha a acompanhariam para sempre. O amor, o sacrifício e a dor estavam entrelaçados de uma forma que Ana nunca poderia esquecer. A vida seguiria, mas o fantasma de Ricardo a assombraria para sempre. Nos dias que se seguiram ao acidente, a dor tornou-se uma companheira constante para Ana. Cada amanhecer era um lembrete cruel do que ela havia perdido. Mesmo com Gabriel em casa, ainda em recuperação, a ausência de Ricardo pesava em cada canto da casa. O espaço que ele ocupava em sua vida parecia maior agora que ele se fora. A cama ao seu lado estava vazia, e a mesa de jantar tinha um lugar a menos. A saudade não era apenas de sua presença física, mas da esperança de futuro que eles tinham construído juntos. Ela se pegava revivendo momentos simples, os risos compartilhados, as conversas noturnas, os planos que faziam para o futuro. Tudo isso agora era memória, e as memórias eram dolorosas demais para suportar. Ana sabia que precisava ser forte por Gabriel, mas a força que sempre encontrou ao cuidar de seu filho parecia distante agora. Mesmo quando estava ao lado dele, ajudando em sua recuperação, seu coração estava partido, dividido entre o alívio por tê-lo salvo e a culpa esmagadora por ter perdido Ricardo. Gabriel, com sua inocência, sentia o peso da tristeza de sua mãe, mas não entendia completamente a profundidade do que havia acontecido. Para ele, Ricardo também era uma figura importante, mas o vínculo entre mãe e filho, reforçado pelo sacrifício de Ana, mantinha-os conectados. A mãe lutava para manter um semblante de normalidade, mas, por dentro, ela estava despedaçada. O luto de Ana era silencioso, mas constante. Ela passava as noites acordada,
revivendo o acidente e as palavras não ditas, os gestos de amor que agora nunca mais poderiam ser expressos. A vida havia sido cruel ao forçá-la a tomar aquela decisão, e ela sabia que nunca seria a mesma. Cada sorriso que tentava dar a Gabriel vinha com um peso de tristeza, e a alegria de vê-lo recuperado estava sempre misturada com a dor pela ausência de Ricardo. A perda não era algo que se curaria com o tempo, e ela sabia que, por mais que tentasse, a cicatriz daquela escolha ficaria com ela para sempre. O processo de superação para Ana foi longo e doloroso. No início, tudo parecia um borrão de emoções conflitantes. A culpa, o luto, o alívio e o amor por Gabriel se misturavam em um redemoinho que tornava difícil enxergar uma saída. Mas, com o tempo, ela começou a encontrar pequenas fontes de força, momentos em que percebia que, apesar da dor, ela ainda tinha algo pelo qual lutar. Gabriel, com seu sorriso tímido e suas palavras de carinho, era o farol que a guiava em meio à escuridão. Ele estava se recuperando aos poucos, e cada passo que ele dava era uma vitória para ambos. Ana sabia que não podia deixar que a dor a consumisse. Ela começou a buscar formas de encontrar paz, mesmo em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Pequenos rituais diários, como passear no parque com Gabriel ou sentar-se à mesa para conversar sobre o dia dele, ajudavam-na a criar uma nova normalidade. Aos poucos, ela permitia que o peso da culpa fosse substituído por gratidão. Ela ainda chorava à noite, mas durante o dia, se agarrava ao fato de que tinha salvado seu filho. Ricardo sempre seria uma parte importante de sua vida, mas Ana sabia que, para seguir em frente, precisava focar no presente, no que ainda podia construir com Gabriel. A jornada de Ana foi de autoconhecimento e aceitação. Ela começou a entender que a superação não significava esquecer ou apagar o que aconteceu, mas sim aprender a conviver com a dor e, ainda assim, encontrar motivos para sorrir novamente. O apoio de amigos e familiares também ajudou nesse processo. Embora muitos não soubessem da profundidade de seu sofrimento, Ana encontrou conforto naqueles que estavam ao seu lado. Cada passo à frente era uma prova de que, por mais devastadora que tenha sido a decisão, ela ainda tinha força para seguir em frente. A vida, aos poucos, voltava a ter cor, e Ana descobria que a superação, embora difícil, era possível. Com o passar dos meses, Ana percebeu que a vida, embora cheia de feridas, ainda seguia em frente. Gabriel havia se recuperado completamente, e seu espírito alegre começava a brilhar novamente. Ele era a âncora de Ana, a razão pela qual ela se levantava todos os dias e enfrentava a realidade, mesmo quando o peso da perda de Ricardo ainda estava presente. Mas, de alguma forma, a dor se tornará mais administrável, e a ideia de recomeçar já não parecia tão impossível. Ana começou a se abrir para a possibilidade de que novos caminhos poderiam surgir, mesmo que ela ainda carregasse as cicatrizes do passado. A rotina de Ana e Gabriel foi se ajustando. Ela decidiu mudar de emprego, buscando algo que a desafiasse e a permitisse focar em si mesma e em seu filho. O trabalho se tornou uma válvula de escape, uma maneira de reorganizar sua vida e encontrar novos propósitos. Cada pequeno progresso, seja no trabalho ou em sua relação com Gabriel, era uma vitória que ela celebrava em silêncio. Ricardo sempre estaria em sua memória, mas ela sabia que precisava continuar vivendo. Os novos caminhos que surgiam a faziam perceber que, por mais devastadora que fosse a dor, ela ainda tinha a capacidade de se reinventar. Com o tempo, Ana começou a fazer planos para o futuro.
Ela e Gabriel encontraram alegria em atividades simples, como viagens curtas ou tardes na praça da cidade. Pequenos gestos que antes pareciam triviais agora eram celebrados com intensidade. Ana ainda sentia falta de Ricardo, e sua presença ausente era sentida em muitos momentos, mas ela também sabia que a vida oferecia novas oportunidades. E assim, com uma força que só quem passou pela dor mais profunda pode entender, Ana e Gabriel começaram a trilhar novos caminhos, não apagando o passado, mas construindo algo novo a partir dele. À medida que o tempo passava, Ana começou a perceber que, mesmo com a ausência de Ricardo, ele havia deixado um legado profundo em sua vida e na de Gabriel. O amor que eles compartilharam, ainda que breve, não desapareceu com sua partida. Pelo contrário, ele se manifestava em pequenas formas, nas lembranças que ela e Gabriel guardavam e nas lições de vida que Ricardo havia ensinado. Ana encontrou uma maneira de honrar esse amor, não através do luto interminável, mas ao viver plenamente, ao mostrar a Gabriel a importância de seguir em frente, mesmo após as piores tempestades. Ricardo, em sua breve passagem, havia mostrado a Ana que o amor tinha o poder de curar, e ela usava essa força para reconstruir sua vida. Ana passou a contar histórias sobre Ricardo para Gabriel, sobre como ele era gentil e atencioso, e como havia trazido tanta alegria para suas vidas. Gabriel, que já havia crescido muito desde o acidente, entendia melhor o que sua mãe enfrentava, e sua maturidade era um reflexo da maneira como Ana lidou com a dor. O legado de Ricardo não estava apenas nas memórias que eles guardavam, mas também nas mudanças sutis que ele havia deixado em suas personalidades. Ana tornou-se uma pessoa mais forte, mais resiliente e, de certa forma, mais aberta para o que a vida ainda tinha a oferecer, graças ao tempo que passou ao lado dele. O amor que Ricardo trouxe à vida de Ana não morreu com ele. Em vez disso, ele foi transformado em algo mais profundo, algo que continuava a moldar a maneira como Ana via o mundo e a si mesma. Ela encontrou um propósito em preservar esse amor, mostrando a Gabriel a importância de valorizar cada momento, cada pessoa, e de nunca deixar o medo da perda impedir alguém de viver plenamente. O legado de Ricardo era, no fim das contas, uma lembrança de que o amor, mesmo na perda, pode continuar a inspirar e a guiar aqueles que ficam. E, com esse entendimento, Ana e Gabriel seguiram em frente, levando consigo o amor que Ricardo deixou em seus corações. A jornada de Ana chegou ao fim, mas as cicatrizes de sua escolha a acompanharão para sempre. A história que você acabou de ouvir é um lembrete poderoso de que, mesmo diante das maiores adversidades, o amor tem o poder de nos transformar e nos guiar para novos caminhos. Se você se emocionou com essa narrativa e quer continuar acompanhando histórias profundas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder as próximas histórias, que estão sendo preparadas com muito carinho para você. É por saber que você está amando os vídeos que a gente fica cada vez mais motivado a trazer novas histórias.